Olá, professores, dando continuidade aí na nossa formação de recuperação e aprofundamento, né? Meu nome é Mirna, estou com o PCNP de Matemática da Diretoria de Ensino de Campinas Leste. Vou fazer uma breve autodescrição. Meus cabelos são castanhos, na altura assim do ombro. Eu estou usando uma blusa sem mangas estampada, porque eu moro no interior e hoje particularmente está quente. Então, a nossa formação de hoje vai abordar sobre a SA4 do volume 1 do material Aprender Sempre, né? E hoje aqui na formação de ano, né, a gente pode dizer que é uma continuação ali da etapa, mas aqui a gente traz algumas atividades ali do Aprender Sempre para ser abordado e para contribuir nos nossos estudos. Então, vou compartilhar com vocês nosso material aqui que nos dá suporte, né, para a formação. Então, a gente sempre, né, deixa disponível os links aí do material do Aprender Sempre, mas lá também é possível encontrar os outros para dar um suporte aí para o trabalho de vocês. Nossos objetivos de hoje são analisar a SA4 do volume 1 do Aprender Sempre, do 7º ano, retomar brevemente as principais ideias, conceitos estudados na formação de etapa relativa a SA4 e apresentar as etapas iniciais da metodologia ativa sala de aula invertida, aplicadas, né, aqui na atividade da SA4, a fim de executar as mini lições contidas nas experiências da ABP, né, da aprendizagem baseada em projetos, que a professora Rosana trouxe mais fundamentos, né, ela trabalhou mais com essa metodologia. Então, os 3 momentos da nossa agenda são a apresentação e análise da SA4, né, do volume 1, vou trazer aqui uma aula para eu trazer algumas reflexões, né, acerca da matemática, acerca de quais mediações que é possível ali em sala de aula, e tudo isso pensando ali em propiciar melhor ambiente de aprendizagem para os nossos estudantes. O nosso segundo momento é a retomada das principais ideias, conceitos estudados na formação de etapa, e o terceiro momento é uma apresentação das etapas iniciais da metodologia ativa sala de aula invertida, tá? Aplicada na SA4, tá? Contribuindo ali nas mini lições que faz parte da aprendizagem baseada em projetos. Então, vamos lá, né, para o nosso primeiro momento, que é a análise do material. Então, a gente, toda vez, né, que a gente tem uma sequência de atividades, né, ela é baseada numa habilidade, e a gente traz aqui para vocês, sabendo que esse termo, né, de habilidade, né, do que conteúdo especificamente, quando a gente está falando do ensino e aprendizagem matemática, né, é algo assim que está documentado mais recentemente, né, mas é claro, já existiam as habilidades antes, mas agora ela toma um formato maior, uma importância maior, né, da gente entender o que são essas habilidades, os objetos de conhecimento que está atrelado, né, que faz parte da matemática, e com isso os processos cognitivos que estão. Então, nós temos construir triângulos usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados, utilizar transferidor para medir os ângulos internos e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, quais os processos cognitivos que a gente tem, né? Que a gente vai ali, por meio das atividades, né, e das nossas intervenções, propiciar para que os estudantes, né, consigam construir, para que os estudantes reconheçam, né, para que eles utilizam, para que eles façam as medições e que eles façam as verificações, né, para entender um pouco, né, sobre o triângulo, sobre medições, sobre medidas, sobre ângulos internos.
E aí, lá no material Aprender Sempre, nós temos essa seguinte organização conforme os temas. Então, nós temos ali aulas 1 e 2, gira, girou, aulas 3 e 4, relações em triângulos e triângulos, aulas 5 e 6, é possível construir o triângulo, e aulas 7 e 8, ângulos internos de um triângulo, retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, aqui a gente tem trazido para vocês, né? A gente traz toda essa estrutura do material para a gente entender, né? E para que esse material auxilie no nosso trabalho ali com os estudantes na sala de aula, tá? E esse movimento que a gente tem ali do iniciando, desenvolvendo, finalizando, tá? Então, no iniciando tem aquelas ideias principais que podem ser abordadas na aula, o desenvolvendo traz as sugestões das atividades, né? O que está sendo abordado, qual que é o objetivo de cada uma delas, né? Tudo isso para contemplar a habilidade específica. E o finalizando é o encerramento da aula, né? Que também na transmissão passada eu comentei com vocês, né, de um trecho ali do material falando sobre o finalizando, que eu acho bem bacana. E o de hoje, eu escolhi lá da página 134 do caderno do professor, que está assim, sobre o finalizando das aulas 3 e 4, né? Solicite que os estudantes elaborem o mapa mental, por exemplo. Peça também que compartilhe as dificuldades que tiveram durante a execução das atividades propostas, né? Para os estudantes terem aquele momento que eles vão falar sobre aquilo que eles conseguiram ou não, ou sobre aquilo que eles ainda não compreenderam, né? Eu acho que eu acho que a gente pode falar nesse processo da compreensão da matemática, né, que está nas aulas. E esses momentos são importantes, que é o momento, né, que o estudante expõe e ele conta para nós um pouco sobre o seu processo do aprender, né? E aí é ele refletindo sobre a própria aprendizagem também. Então, em cada aula, o que que a gente tem? Cada aula ali a gente tem os objetivos dela, né, delas, das aulas, né, da sequência de atividades, e cada uma delas vai ser como se fosse uma trilha, né, um caminho ali das aulas 1 e 2, começa com uma ideia do ângulo, com uma ideia de giro, tá? E aí é bacana que a gente tem uma aula lá do Centro de Mídias que o professor utiliza um skate ali na aula para falar sobre giro. Isso daí os estudantes se identificam muito, principalmente ali do 7º ano, né, quando fala de skate, né, aqueles movimentos do skate está muito associado, né, a ângulos. E aí a gente vai trazendo essa linguagem, né, do mundo deles ali para a sala de aula, né, daquilo que eles reconhecem para eles irem entendendo, né, que a matemática ali da escola, ela tem muito a ver com a matemática ali do mundo deles, do cotidiano deles. Nas aulas 3 e 4, a gente tem relações entre ângulos e triângulos, tá? E aí é apresentado ali para eles sobre o triângulo, também é pedido que eles façam medições, que eles identifiquem, né, os tipos de triângulo, contar os lados e ângulos. Nas aulas 5 e 6, né, depois de ter dado, né, os primeiros, as primeiras definições ali sobre o triângulo, né, sobre os elementos também, e aí nas aulas 5 e 6, a gente tem, é possível construir o triângulo, né, verificar a condição de existência, e aí tem uma atividade bem bacana aqui que eu vou comentar com vocês, né, construir triângulos utilizando régua e compasso. Eu acho que a gente tem, assim, nós temos materiais de medições, né, e aí também faz parte de uma habilidade que a gente tem sobre medições, e para que os estudantes compreendam, né, que para cada coisa eu vou precisar de um determinado instrumento específico para determinada medição, bem como essa unidade de medida, né, então para que a gente vai usar a régua? Né? E por que vai usar? O compasso é para construção, né? A gente pode falar para eles sobre o transferidor, né? Então, o transferidor a gente vai usar ali para fazer as medições dos ângulos, né? E o que a gente fala ângulo? O ângulo é do quê? Né? 60 graus, né? Então, a gente usa graus quando nós estamos falando do ângulo.
E nas aulas 7 e 8, ângulos internos de um triângulo, reconhecer que a soma dos ângulos internos é 180 e resolver a situação problema utilizando a propriedade de soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Então, essa sequência de atividades começa lá falando sobre ângulos associados a giros, tá? Depois é introduzido sobre o triângulo, e aí a classificação, e aí fecha aí com os ângulos internos de um triângulo, tá? Então, essa atividade que a gente tem, nós vamos comentar aqui com vocês, das aulas 5 e 6, tá? É uma atividade ali experimental, né? A gente pode dizer assim. Então, a gente tem ali, ó, o quadro seguinte informa medidas de segmentos de comprimentos diferentes em 3 situações. Então, é dado ali, né? Na situação 1, eu tenho aqueles 3 segmentos, na situação 2, aqueles outros 3. E na situação 3, também 3 segmentos, né? Comece dividindo o palito de churrasco em 3 partes, com as medidas indicadas em cada situação, acima, para isso, siga os seguintes passos, tá? Então, através desses palitos aí, com essas determinadas medidas, que os estudantes vão verificar, né, se é possível construir um triângulo usando essas medidas, né, já dadas, já fornecidas ali pela atividade, tá? E disso daí, eles que vão, né, pensar e analisar, e aí a gente vai pensando em todo o processo cognitivo que está envolvido nisso, eles que vão concluir a condição de existência. E a própria atividade, ela é direcionada para isso. Ela vai tendo perguntas ali, né, perguntas investigativas, para que o estudante, né, olhando ali, respondendo aquilo lá, ele chegue a uma conclusão, ou pode ser feita ali uma plenária ali com os estudantes, deles discutirem sobre isso, né. Então, ó, a primeira pergunta ali, como eu falei, comentei ali com vocês, né, foi possível formar o triângulo? Foi possível obter um triângulo com as medidas da situação 2? Você conseguiu construir um triângulo a partir das medidas da situação 3? Então, ele vai dando esses indícios aí, tá? E aí é falado, né, lá no item F, né, soma das medidas dos segmentos 2 e 3, na situação 1, na situação 2, na situação 3, né? O que eu entendo desse item? O que a gente pode pensar sobre ele, né? Que ele já vai indicando, né, que se eu estou somando 2 medidas, o que vai acontecer com a terceira, tá? Então, quando a gente fala, né, daquele processo sobre o estudante, né, fazer uma experimentação antes do conceito dado, tá? Também não é, o estudante não vai conseguir ter uma conclusão, nossa, ele entender, ele vai tirar aquilo de onde, né? Então, a atividade, ela tem que estar propícia para isso. E as nossas intervenções ali na aula, eu falo muito das intervenções, porque é papel fundamental nosso ali em sala de aula, né? Fazer perguntas, né? Criar esse ambiente investigativo, né? Fazer com que os estudantes participem, né? As aulas da matemática, né? Assim como nós fomos submetidos, era uma aula assim que era algo tudo muito pronto, né? Todas as teorias já estavam prontas, tudo já está pronto, e a gente ficava ali como mero espectador, sem participar do processo ativo da aprendizagem, né? E por isso, quando a gente está falando das metodologias ativas, é justamente isso: colocar o estudante no processo ativo do seu próprio aprender, né? De como que ele vai entender tudo isso. Mas para isso ele não vai, né? Olhando ali 3 medidas do triângulo, ele já vai entender que a soma das medidas dos 2 lados, né, tem que ser maior que o terceiro lado. Então as atividades, as nossas mediações, vai pondo indícios para isso, né? E por que a gente usou esse item F, tá? Então, observe os resultados registrados no quadro acima e faça um breve comentário informando as suas observações, né? A que conclusão você chegou? Comente relacionando as medidas dos lados dos triângulos e a possibilidade de construí-lo, tá? Então, aí eu penso como um primeiro movimento, uma primeira ali possibilidade,
né, como uma aula investigativa, que a gente comentou também da aula passada, né, e a gente também ali pensa ali também sobre o letramento, né, e todas essas, vou dizer assim, teorias que a gente tem ali no campo da educação matemática, tudo isso para pensar numa melhor forma para que os estudantes aprendam e assimilem a matemática, e que eles façam parte, né, desse processo, né, que eles não fiquem ali só como mero espectador. Tá, então, dessa atividade aí que eu comentei com vocês, depois eu vou retomar mais um pouquinho para comentar sobre ela lá na frente, quando a gente está falando da aprendizagem baseada em projetos, tá? Então, vocês viram ali na transmissão de etapa, né, com a professora Rosana, os principais conceitos e as ideias sobre aprendizagem baseada em projetos, né, que a gente trouxe também uma formação do ano passado falando sobre aprendizagem baseada em projetos, aqui a gente retoma também de novo essa metodologia, né, e a gente amplia um pouco ela falando sobre a sala de aula invertida e como que essas metodologias, na verdade, elas podem se misturar, né, eu posso ter algumas metodologias, uma auxiliando a outra, desde que a gente tenha, assim, clareza do que está fazendo, né, desde que a gente tenha, assim, nossos objetivos bem claro quanto à aprendizagem daquele objeto de conhecimento, né, daquela habilidade específica. Então, a aprendizagem baseada em projetos é um modelo de ensino que consiste em permitir que os estudantes confrontam as questões e os problemas do mundo real que consideram significativos, determinando como abordá-los, então agindo de forma colaborativa em busca de soluções. Tá, então esse é o conceito da aprendizagem, né? O pré-planejamento, né, cada metodologia tem ali os seus termos específicos, né? Mas o pré-planejamento são o que vocês devem fazer antes de iniciar isso daí, tá? Que é aí que vocês vão definir qual será a âncora, né? Qual que é a pergunta motriz, né? A pergunta geradora, né? Dessa aprendizagem baseada em projetos, né? Que essa aprendizagem tenha vínculo ali com a habilidade específica da matemática, né? E sobre pensando numa sequência de atividades do material do Aprender Sempre, ver quais recursos tecnológicos estão disponíveis, né? Quanto tempo para preparação e que outros recursos estão disponíveis para o projeto, tá? Já o planejamento é um momento que os estudantes, que aí que já leva ali para os estudantes e já é falado para eles de como que vai funcionar essa aprendizagem, né? Esse projeto deles, tá? Então, as metodologias ativas aí a gente ouviu falar muito delas, né? Em várias formações tais. E o importante é que a gente entenda cada uma delas, né, que a gente estude, faça o planejamento direitinho, pensando ali no desenvolvimento daquilo que a gente vai fazer com os estudantes, né. E o momento do processo de desenvolvimento de uma experiência em aprendizagem baseada em projetos, né? Então, a gente tem ali, ó, a introdução em planejamento, né, que é fazer uma análise do tema gerador e refletir sobre o questionamento inicial, pode fazer uma chuva de ideias ali, pensando com os estudantes o que eles gostariam ali de estudar, né? De repente, vocês falam para os estudantes que é dada tal habilidade, e daquela habilidade eles vão explorar o que eles podem estudar, né? Eu acho que, assim, é uma grande alegria para nós, como professores, ali em sala de aula, quando a gente, às vezes a gente tem receio de levar alguma coisa ali para a sala de aula, para os estudantes, mas quando a gente leva ali algo para eles vão ter ideias, né, e eles vão pensar em algo, né, e aquilo lá vai acontecendo de uma maneira que a gente jamais imaginou, tá, isso que é bacana. A criação, desenvolvimento e avaliação, tá? E aí é o momento que eles vão fazer um esboço do projeto, né? Começar a ver vídeos, né? Imagens ali que pode auxiliar no desenvolvimento, tal. E aí é nesse momento aí
que a gente pode, naquela parte que a gente tem do projeto, como as mini lições, colocar as atividades ali do material Aprender Sempre, tá? Pensando nisso, né, eu pego uma habilidade, né, vejo uma metodologia ativa para me auxiliar nisso, né, para que os estudantes façam parte desse processo, tá? Mas isso daí não vai estar desvinculado do uso do material, que ele é tão importante quanto o uso da metodologia, né, e ele tem que fazer parte disso, tá? Então, a gente tem a fase 2, né, da pesquisa, procurar informações adicionais para desenvolver o protótipo, modelo de formas, né, pequenas lições sobre tópicos específicos, o desenvolvimento da apresentação final, que os estudantes podem escolher como que eles vão fazer isso, né, de que formato que eles vão fazer isso, sabendo que os estudantes com as tecnologias, né, digitais, eles têm muita facilidade, né, muita intimidade ali para saber, e aí a gente pensando, né, no tanto que explora criatividade e possibilidades, né, pensando naquele aluno que não gosta muito da matemática, mas ao se envolver nesse projeto, ajudando ali os seus amigos, ele vai começar a entender, né, porque quando você faz uma gravação de um vídeo, ou quando você tem que montar um PowerPoint que seja, ou uma animação, você tem que saber o conteúdo que está ali, e você rever aquilo lá muitas vezes também, né, para aquilo ficar num formato ideal, aquilo é revisto muitas vezes, então nisso daí, penso, né, a gente vai sonhando com essas possibilidades, né, a gente vai trazendo um leque maior de possibilidades, para que todos os estudantes participem, né, e pensando dos estudantes das mais variedades, né, habilidades que eles têm, tá? E a publicação do produto final pode ser num site da escola, pode ser um vídeo do YouTube, mostrando tudo que foi desenvolvido nesse projeto, tá? Pensando assim em algo maior, né? Pensando assim numa aprendizagem baseada em projetos, pensando nessa habilidade específica que a gente está tratando aqui, de repente eles vão falar sobre ângulos. Onde que encontramos o ângulos, onde que vocês percebem, quais construções que vocês verificam isso, dando um exemplo mais concreto aqui para a gente imaginar como que essa teoria aqui dialoga com a prática, tá? E o nosso terceiro momento específico, apresentar sugestões de realização das mini lições contidas nas experiências da aprendizagem baseada em projeto, tá? Então, a realização das mini lições, que foi aquilo que eu contei, contida nas experiências, né? Como vimos na formação de etapa, durante a realização da ABP, as sequências de atividades material Aprender Sempre serviram de base para a realização das mini lições propostas por essa metodologia, tá? E quando a gente está falando assim, né, de projeto, não quer dizer que os estudantes não vão ter que fazer exercícios, né? Não quer dizer que os estudantes não vão fazer as atividades. E esse livro específico, ele aborda sobre isso, né? Então, não é para ficar aquela coisa muito teórica, né? Distanciando um pouco daquele aprender escolar, né? Que fazer os exercícios, fazer as atividades, faz parte, né, do processo do aprender. E aí a gente colocou uma sequência ali, né, de como que aconteceria isso, aí de uma forma aqui, né, didática, né, ilustrativa para vocês, né, como seria isso daí, pensando na sala de aula invertida, né, antes da aula, durante a aula e depois da aula. Então, sugestão, realização das mini lições contidas nas experiências, tá? Então, pensando, né, que a sala de aula invertida é aquele processo que é dado para os estudantes que eles façam uma pesquisa, né, que eles estudem algum tema, que eles, sugestões de vídeos, né, tudo visto anteriormente por vocês, para que eles explorem esse assunto, né, sem antes vocês terem apresentado para eles, né? Basicamente, a sala de aula invertida é essa, né? Então, apresentar o tema da aula, apresentar a proposta e os objetivos da aula, indicar o material a ser utilizado, assim como fontes de pesquisas confiáveis em ambientes físicos ou virtuais.
Então, a gente pegou aqui para lembrar, né, das aulas 5 e 6, né, é possível construir o triângulo? E aí eles podem fazer uma pesquisa sobre, né, triângulos, né, o que que como é formado, né, quais são os elementos, a gente pode dar ali algumas dicas do alguns indícios, né, do que eles vão pesquisar, né, pensando ali no que a gente quer atingir com eles, tá? Mas tem que deixar ali um espaço para que eles fiquem com essa vontade, né, de pesquisar, para que eles fiquem, para aquilo lá seja algo assim que despertem a curiosidade deles, tá? E durante a aula, né? Durante a aula, realização das mini lições contida nas experiências. E aí, feito isso, né? Como a gente está falando da sala de aula invertida, então, feito isso, aí que os estudantes pesquisaram na casa deles, estudaram, viram vídeos, lá na sala de aula, organizar uma roda de conversa, né? Uma plenária em que seja possível observar as dúvidas e os avanços, assim como os caminhos e estratégias adotadas por cada um dos grupos. Tá? Isso que é bacana, né? Quando a gente abre esse momento deles falarem, né, do quanto que é rico e do quanto que os estudantes contribuem, né, até no processo do outro, porque a gente costuma perceber nas nossas aulas, né, quando algum estudante fala assim, professora, quando aquele meu amigo me explica, aí que eu entendo, né, por causa da linguagem, por causa da amizade que você tem com o outro, né, por causa da familiaridade, por causa do tipo de linguagem, e às vezes o nosso papel ali, né, como professor, causa um certo estranhamento, né, e distanciamento, né, então, cada grupo ali com uma estratégia diferente, né, com algo ali que é aquela coisa, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né, que isso que é bacana de ocorrer, a gente cria ali um momento oportuno. Elaborar perguntas que fomentem as discussões de forma que os grupos possam fazer intervenções entre si, né, e aí é como se vocês levassem um roteiro pronto para as aulas, tá, já pensando ali todas as perguntas que podem surgir, né, acerca desse tema, né, que nós já conhecemos, né, que nós já sabemos a resposta, mas como fazer com que os estudantes, né, fiquem com essa curiosidade, né, com essa vontade de buscar. Fornecer considerações e intervenções pontuais sobre a participação e produção de cada grupo, né, eu acho que isso é que estimula, né, os estudantes, né, eles perceberem o quanto que eles são ouvidos, o quanto que eles são considerados, né, e o quanto que o saber deles faz parte ali da aula, né, faz parte do processo, né, até para nós, né, que o quanto que eles se encantam quando a gente fala assim, nossa, você pensou nisso? Eu nunca tinha pensado, né, até quando nós falamos isso para eles, eles ficam assim, no momento, falando, nossa, professora, eu não tinha pensado nisso. Né? Então, são várias maneiras ali da gente estimular, né, e da gente criar esse ambiente aí do aprender para eles. Realizar as últimas considerações e institucionalizar os conhecimentos, conceitos, ideias e aprendizagens, né? É nesse momento que é o papel fundamental do professor, né, que é além do que os estudantes trouxeram ali, houve discussão, mas é o papel nosso, né, da parte, né, do saber matemático, né, do conhecimento, né, e aí é o nosso papel, né, de formalizar, de institucionalizar, né, que é validar o que eles trouxeram ou acrescentar algo ali que eles não perceberam ainda, né, ou dali que eles trouxeram, né, soltar, fazer algumas perguntas ali que façam que eles fiquem pensando, né, embora não encontre respostas ali para aquele momento, né, embora também alguns, nem todos vão entender todo esse processo, né, que está acontecendo, mas ali é um começo, né, de uma nova forma de aprender, de uma nova forma de ensinar e de uma nova forma dos estudantes participarem. Eu acho que isso que é o mais importante, né, para a matemática, né, que a matemática, ela é vista, né, a gente sabe disso, né, com muito medo, né, com muito receio,
As pessoas nos falam, né? Acho que na rua vocês devem perceber isso. Ah, você faz o quê? Você fala, ah, sou professora de matemática. Você fala, nossa, na escola eu ia muito mal. Nossa, eu não gosto de matemática, né? Mas acho que são desses caminhos que a gente vai pegando essas teorias que nós temos para ajudar, né, no entendimento da matemática que nós adoramos, né, e que os estudantes também se realizem nessa aprendizagem, tá? E depois da aula é avaliação e decisão, né, do que foi proposto, né, se foi atingido, do que os estudantes pesquisaram, eles conseguiram realizar, e como aconteceu toda essa dinâmica aí, de repente nessa metodologia que vocês escolhem, como a gente está falando aqui da sala de aula invertida, de como que aconteceu tudo isso, né, e do quanto válido foi, e as adequações talvez necessárias que sejam exigidas ali para as próximas aulas, né, ou para as próximas habilidades, tá. E aí, né, esse momento do ATPC que a gente costumava, né, trazer aqui e falar do momento ATPC, que é um momento tão importante em que vocês, né, ali na escola, né, vocês se juntam ali com seus pares, né, para discutir sobre o aprender, para discutir, né, o objeto de conhecimento, para discutir as atividades, as metodologias que podem ser usadas, né, nesse momento ali tão primordial, né, e tão rico, né, que eu acho que é assim que a gente avança. Quando a gente tem um momento de estudo, e aí pensando ali como é coletivo, do quanto que nós podemos aprender com o outro, né, do quanto que nós podemos ali contribuir com o outro professor, ou outro professor contribuir conosco, né, eu acho que são momentos riquíssimos. Então, vou continuar aqui compartilhando o nosso material. Então, lá na transmissão de etapa, né, a professora Rosana também já deu uns encaminhamentos, né, para que vocês realizem também na ATPC quando é da semana A, né, e para que chegue assim na semana B, né, vocês já tenham feito algumas, que já tenham iniciado um estudo e um planejamento quando é lá na semana A. E para quando a gente chega aqui na semana B, algumas coisas, né, já tenham acontecido, né? Então, que vocês já olharam o material Aprender Sempre, né? Que vocês já fizeram uma leitura prévia do material, já fizeram uma análise das habilidades essenciais, da sequência, né? Já olharam as habilidades e os respectivos objetos de conhecimento com os objetivos das aulas, né, explorar o movimento metodológico da sequência de atividades, estudar e discutir com os pares teoria que embasou essa formação de etapa. Eu acho que isso que é bacana, que vai enriquecendo o repertório de vocês para atuarem diferente, né, e para aprender também, para os estudantes verem que vocês também estão no processo de aprender, assim como eles, e assim eles se identificam também. Pensar na possibilidade de realizar um projeto envolvendo somente a área de matemática, né, ou envolvendo outras áreas também, né, que a aprendizagem baseada em projetos, ela tem essa possibilidade, tá, de envolver outras áreas ou só a matemática, e escolher atividades, né, das mini lições que poderão exploradas no projeto, tá, então tudo isso daí foi lá da semana B, para que na semana, né, nesse ATPC aqui em específico, então, retomar as ideias registradas, né, os encaminhamentos e questionamentos que surgiram, né, na semana passada e que vocês não tiveram tempo de discutir, com o intuito de finalizar o planejamento que provavelmente, né, vocês já têm iniciado. Elaborar de fato o planejamento, considerando, se possível, as etapas iniciais da metodologia ativa, de sala de aula invertidas, aplicada em aulas da ESA4, a fim de executar as mini lições contidas nas experiências, né, em aprendizagem em projetos, né. E aí que eu acho que é um momento de discussão de vocês, né, de analisarem o quanto que é válido essa metodologia
ativa e de como pode se encaixar ali, pensando na realidade de vocês, pensando nos estudantes, né, das turmas que vocês têm, porque de repente uma metodologia funciona com uma determinada turma do 7º ano, e a gente sabe, e não funciona com a outra turma, tá, que é do mesmo ano. A gente sabe por quê? Por causa da diferença deles, né, que a gente sabe que cada turma também está num processo de entender, né, está num processo de aprender, tá, e aí é bacana essas discussões, né, para ver o quanto que é possível de ser realizado, né, dessas sugestões que a gente traz aqui no programa de recuperação e aprofundamento, e vocês conhecerem, né, essas diversas metodologias aí para auxiliar no trabalho de vocês. Então, nós estamos aqui, né, quase finalizando essa formação. Então, a gente fez uma análise da SA4, né, volume 1 do Material Aprender Sempre 2022, do 7º ano, do ensino fundamental. Retomamos brevemente as principais ideias, conceitos estudados na formação de etapa, relativa à SA4, né, foi quando nós comentamos aqui sobre a aprendizagem baseada em projetos. Apresentamos as etapas iniciais da metodologia ativa de sala de aula invertida, aplicada em aulas da sequência de atividades 4, a fim de executar as mini-lições contidas nas experiências, né, de aprendizagem baseada em projetos. Então, a gente sempre deixa, né, as nossas referências aqui, caso vocês queiram se aprofundar nesses estudos da metodologia ativa, né, a gente sabe que a Lilian Bassic, ela tem muito material para isso, ela tem muitos vídeos disponíveis no YouTube para que vocês, e ela tem uma linguagem muito clara, tá, uma linguagem muito fácil para entender, né, gostoso ouvi-la, tá, fica bem claro a ideia principal da metodologia ativa e de como que ela pode ser usada ali na sala de aula, tá. E sobre aprendizagem baseada em projetos, foi esse material que a gente usou, né, do BEM de aprendizagem baseada em projetos, educação diferenciada para o século XXI, né. Aqui a gente faz um breve comentário dessas teorias que nós utilizamos, né, mas nada como assim, se debruçar pelo material, né, fazer a leitura desse material, né, para o entendimento melhor, para as adequações, porque a gente sempre acaba fazendo isso, né, no nosso trabalho. A gente sempre vai adequando, né, tudo isso. Então, agradecemos a sua atenção, professor, bons estudos e um excelente trabalho, né, então algumas palavras aí de encorajamento, né, união, educação, realização, transformação e tudo isso resumido assim em gratidão, né, obrigada pelo tempo de vocês aí, nos momentos nossos de formação, tá? Eu espero que a gente esteja contribuindo para o trabalho de vocês, né? Com essas sugestões aí, dessas várias metodologias que podem ser usadas, né, nas aulas de matemática para enriquecer o trabalho de vocês, pensando em várias possibilidades aí, quando a gente leva algo para a sala de aula, né, a gente leva algo tão, às vezes, tão fechadinho, né, tão pronto para nós, e aquilo lá se transforma, né, e se transforma e a gente se encanta, e a gente gosta, né, daquilo que a gente faz, e para os estudantes também torna um movimento diferente. Eu acho que a gente fala muito dessa geração nova, como o uso da tecnologia, dos recursos digitais, mas mais do que isso, né, eles querem sentir que eles estão presentes, né, que eles fazem parte daquele processo, né, que eles fazem parte do aprender. Eu acho que esse recurso que a gente pode ali propiciar nas nossas aulas, nenhuma tecnologia vai poder, tá? Obrigada, professores, né, um abraço e até a próxima transmissão.